Olá, seja muito bem-vindo a este canal e a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Jeoseba, a história de Jeoseba, a mulher responsável por preservar a linhagem real de Davi até o Messias. Isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo! Jeoseba ou Josebate é uma personagem bíblica do Antigo Testamento. Ela era filha do rei Jorão, casada com o sacerdote Joiada. Sua história está registrada nos livros de 2 Reis e 2 Crônicas. Foi Jeoseba quem salvou a vida de seu sobrinho, Joás, quando, após a morte de seu irmão, Acasias de Judá, Atalia, mãe de Acasias, tentou exterminar a família real, descendente do rei Davi. A narrativa bíblica diz que Jorão era o rei de Israel e filho de Acabe, na época de guerra contra os sírios de Damasco, e Acasias, filho de Jorão de Judá e de Atalia, veio visitá-lo. O texto bíblico diz: "E voltou para curar-se em Jezreel das feridas que lhe fizeram em Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente." Foi nesse momento que Jeú, filho de Ninsi, que havia sido ordenado por Deus para exterminar a casa de Acabe, atacou e matou Jorão, os príncipes de Judá, os filhos dos irmãos de Acasias e o próprio Acasias, que havia fugido para Samaria. O texto bíblico diz: "Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitasse Jorão, porque chegando ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido, para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram, e o trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram: Filho é de Jeosafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e já não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Atalia, a mãe de Acasias, tentou exterminar toda a casa real de Judá e, de forma oportunista, tomou para si o poder do Reino do Sul. É nesse momento que Jeoseba entra na história. Ao ficar sabendo do extermínio, ela pega rapidamente Joás, uma criança de apenas 1 ano, descendente do trono, filho de Acasias, e o esconde de Atalia. O texto bíblico diz: "Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs, a ela e a sua ama, na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram." Joás ficou escondido na casa de Deus por 6 anos, durante os quais Atalia reinou em Judá. Ele foi criado em segredo pelo sumo sacerdote Joiada e por sua mulher, Jeoseba. Neste ato é possível observar a grande coragem de Jeoseba. Quando Joás tinha 7 anos, Joiada elaborou um plano para coroá-lo como rei no templo de Jerusalém, com a proteção dos guardas, e derrubou Atalia, que foi executada. O texto bíblico diz: "E no 7º ano enviou Joiada e tomou os centuriões, com os capitães, com os da guarda, e os colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança, e ajuramentou-os na casa do Senhor, e mostrou-lhes o filho do rei. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram, cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito da casa até ao lado esquerdo da casa, do lado do altar e do lado da casa, em redor do rei. Então Joiada fez sair o filho do rei,
E lhe pôs a coroa, e lhe deu testemunho, e o fizeram rei, e ungiram, e bateram as palmas, e disseram: Viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz dos guardas do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os príncipes e os trombeteiros junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes, e clamou: Traição, traição! Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes: Tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: Não a matem na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos, à casa do rei, e ali a mataram. Em seguida, derrubaram a casa de Baal, despedaçaram o altar e mataram o sacerdote de Baal. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derrubaram, como também os seus altares e as suas imagens, totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor. E foi assim, pela atitude corajosa de Joseba, que Atalia foi derrotada e Joás reinou. Joiada, o esposo de Joseba, teve 2 mulheres, com as quais teve filhos e filhas. Um de seus filhos foi Zacarias, que após a morte de Joiada, admoestou o povo e criticou o rei Joás. Zacarias foi morto por apedrejamento, a mando do rei, no átrio da casa do Senhor. Jeoseba foi a única princesa da família real que se casou com um sumo sacerdote. A medida tomada por Jeoseba, junto com a de seu marido, preservaram a linhagem real de Davi até o Messias. Portanto, ela foi cooperadora no plano de salvação, visto que Joás foi ascendente de Cristo. Jeoseba foi uma mulher corajosa e, com seu ato de temor a Deus, foi tremendamente usada. Ela não hesitou em fazer o que era correto. E essa foi a história de Joseba, a mulher responsável por preservar a linhagem real de Davi até o Messias.